Quando Jesus Cristo se recostou à mesa para celebrar a última Páscoa com os seus apóstolos, em 33 da Era Comum, ele lhes disse que não a comeria novamente até que ela se cumpra no reino de Deus. Do mesmo modo, com referência ao cálice servido na refeição pascual, Jesus também disse que não beberia de novo do produto da videira até que venha o reino de Deus, conforme Lucas 22, versículos 14 ao 18. Em vista disso, que particularidade da Páscoa terá um cumprimento maior quando vier o reino de Deus? Ainda nos lembramos de que o principal objetivo da Páscoa era celebrar a libertação que Jeová deu a Israel da escravidão egípcia. Mas quando os israelitas foram libertos do cativeiro egípcio, Jeová não os abandonou no deserto sem que tivessem uma terra para si. Deus havia prometido que também os conduziria à terra que ele havia jurado dar-lhes como propriedade, conforme Êxodo 6, versículos 6 ao 8, capítulo 12, versículos 14, 42, 51, capítulo 13, versículos 3 e 4 e capítulo 16, versículos 1 e 3. Por fim, todas as promessas que Jeová fez à nação de Israel se cumpriram, conforme Josué 21, versículos 43 ao 45, capítulo 23, versículo 14 e 1 Reis, capítulo 8, versículo 56. Visto que todas as promessas de Jeová se cumpriram em relação à primeira Páscoa, o que mais restaria para se cumprir no reino de Deus? Não há dúvida de que os israelitas tinham sido completamente libertos da escravidão física no Egito. Mas eles, tal como o resto da humanidade, continuaram em sujeição a um outro amo que ainda não tinha sido vencido. Jeová falou pela primeira vez desse amo em relação a um aviso que ele deu a Caim, dizendo: se você passar a fazer o bem, não voltará a ter o meu favor. Mas se não passar a fazer o bem, o pecado está à espreita na porta e tem desejo ardente de dominar você. Será que você conseguirá vencê-lo? Gênesis capítulo 4, versículo 7. Devido à disposição perversa do coração de Caim, não levou muito tempo para que o pecado o dominasse e se tornasse o seu senhor. No entanto, foi por meio da desobediência de Adão que o pecado entrou no mundo e a morte por meio do pecado. E desse modo a morte se espalhou por toda a humanidade porque todos tinham pecado, conforme Romanos 5, versículo 12. Não é de admirar, portanto, que desde o começo da história da humanidade, a inclinação do coração do homem é má, desde a sua juventude, conforme o relato de Gênesis capítulo 8, versículo 21. Em sua carta inspirada, o apóstolo Tiago explica como se inicia o pecado e o que ele produz. Diz ele: mas cada um é provado ao ser atraído e seduzido pelo seu próprio desejo errado. Então, o desejo, quando se torna fértil, dá à luz o pecado. E o pecado, quando consumado, produz a morte. Tiago capítulo 1, versículos 14 e 15. Jesus havia dito anteriormente: o que sai do homem é o que o torna impuro, pois de dentro do coração dos homens saem raciocínios prejudiciais,
imoralidade sexual, roubos, assassinatos, adultérios, ganância, maldades, engano, conduta insolente, olho invejoso, blasfêmia, arrogância e insensatez. Todas essas coisas más saem de dentro e tornam o homem impuro, conforme Marcos 7, versículos 20 ao 23. A experiência humana comprova que os desejos errados que são cultivados ou fertilizados no coração acabam invariavelmente se tornando atos pecaminosos. O resultado é que por milhares de anos o pecado e a morte têm reinado sobre os descendentes de Adão com trágicas consequências, conforme Romanos 5, versículos 14, 17 e 21, e também o capítulo 6, versículo 23. Devido à sua pecaminosidade herdada, até os servos fiéis de Deus não foram poupados da opressão do pecado e da morte. Davi lamentou. Ele disse: pois os meus erros pairam acima da minha cabeça, como um fardo pesado são demais para eu carregar. Minhas feridas cheiram mal e supuram por causa da minha tolice. Estou aflito e muito abatido, caminho triste o dia inteiro. As calamidades que me cercam são demais para contar. Tantos erros meus me esmagam que não consigo ver o meu caminho. São mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça. E eu fiquei desanimado, pois eu tenho consciência das minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Na verdade, já nasci culpado de erro e minha mãe me concebeu em pecado, diz o salmista no Salmo 38, versículos 4 ao 6, e capítulo 40, versículo 12, e também o capítulo 51, versículos 3 e 5. O apóstolo Paulo também descreve a sua luta incessante contra o pecado. Ele diz: pois não entendo por que ajo assim, pois não pratico o que quero, mas faço aquilo que odeio. Mas então, não sou mais eu quem está agindo, é o pecado que mora em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não mora nada de bom, pois tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não tenho a capacidade de realizá-lo. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero é o que pratico. Se então faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, é o pecado que mora em mim. Percebo assim a seguinte lei no meu caso: quando quero fazer o que é certo, está presente em mim o que é mal. Eu realmente tenho prazer na lei de Deus, segundo o homem que sou no íntimo, mas vejo em meu corpo outra lei guerreando contra a lei da minha mente, me levando cativo à lei do pecado que está no meu corpo, disse o apóstolo Paulo em Romanos 7, versículos 15, 17 a 23. Será que Paulo está nos dizendo que estamos completamente indefesos e que devemos então nos render às nossas tendências pecaminosas? Longe disso. O mesmo apóstolo nos diz que ele surrava o seu corpo e o conduzia como escravo, para que depois de ter pregado a outros, ele mesmo não viesse a ser de algum modo reprovado, conforme 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27. Como cristão batizado, ele explicou que o nosso batismo simboliza o nosso sepultamento ou morte com relação ao pecado, para que daí para frente não fôssemos mais escravos do pecado, mas escravos de Deus e escravos da justiça. Ele perguntou aos seus companheiros cristãos: o que diremos então? Continuaremos no pecado para que a bondade merecida de Deus aumente? Certamente que não. Visto que morremos com relação ao pecado, como podemos ainda continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele por meio do nosso batismo na sua morte, a fim de que, assim como Cristo foi levantado dentre os mortos por meio do poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova.
Pois sabemos que a nossa velha personalidade foi pregada na estaca junto com ele, a fim de que o nosso corpo pecaminoso perdesse seu poder, de modo que não fôssemos mais escravos do pecado. Assim também vocês, considerem-se mortos com relação ao pecado, mas vivos com relação a Deus por meio de Cristo Jesus. Portanto, não deixem que o pecado continue a reinar em seus corpos carnais ou mortais, fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos. Nem continuem a apresentar os seus corpos ao pecado como armas da justiça, mas apresentem-se a Deus como pessoas que passaram da morte para a vida. Apresentem também os seus corpos a Deus como armas da justiça, pois o pecado não deve dominar sobre vocês, visto que não estão debaixo de lei, mas debaixo de bondade merecida. O que concluímos então? Cometeremos pecado, já que não estamos debaixo de lei, mas debaixo de bondade merecida? Certamente que não. Não sabem que se vocês se apresentam a alguém como escravos para lhe obedecer, são escravos daquele a quem obedecem, quer do pecado que leva à morte, quer da obediência que leva à justiça? Mas graças sejam dadas a Deus, pois embora no passado vocês tenham sido escravos do pecado, tornaram-se obedientes de coração ao padrão de ensinamento a que foram entregues. Sim, uma vez que foram libertados do pecado, vocês se tornaram escravos da justiça. Estou falando em termos humanos por causa da fraqueza da sua carne. Pois, assim como vocês apresentaram os seus membros como escravos à impureza e ao que é contra a lei, apresentem agora os seus membros como escravos à justiça, o que levará à santidade. No entanto, agora que foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que estão produzindo é a santidade e o fim será a vida eterna. Pois o salário pago pelo pecado é a morte, mas a dádiva que Deus dá é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Essas são as palavras do apóstolo Paulo, registradas em Romanos 6, versículos 1 ao 4, também o versículo 6 e os versículos 11 ao 19 e os versículos 22 e 23. Paulo acrescentou: pois a lei do Espírito que dá a vida em união com Cristo Jesus libertou você da lei do pecado e da morte. Assim, irmãos, estamos sob obrigação, mas não para com a carne, ou seja, para viver de acordo com a carne, pois se vocês viverem de acordo com a carne, certamente morrerão. Mas se pelo Espírito entregarem à morte as práticas do corpo, vocês viverão. Essas são palavras também do apóstolo Paulo, registradas em Romanos 8, versículos 2, 12, 13 e também em Colossenses capítulo 3, versículos 5 ao 10. Jeová certamente pode nos ajudar a evitar práticas pecaminosas por meio do seu Espírito, e ele generosamente o dá a todos os que lhe pedirem, conforme Lucas capítulo 11, versículo 13. Paulo aconselhou: continuem andando por Espírito e não executarão nenhum desejo carnal, conforme Gálatas 5, versículo 16. Ainda assim, devido à nossa condição propensa ao pecado, podemos ainda falhar e não satisfazer as normas perfeitas de Jeová. Em vez de desistirmos, porém, nós devemos orar a Deus e confessar humildemente os nossos pecados, sabendo que Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, conforme 1 João capítulo 1, versículo 9. Jesus Cristo também nos ajudará por vir em auxílio daqueles que estão sendo postos à prova e intercedendo por nós perante o seu Pai, conforme Hebreus 2, versículo 18, Romanos 8, versículo 34 e 1 de João, capítulo 2, versículos 1 e 2. Nunca devemos esquecer que Jesus Cristo nos libertou do flagelo permanente do pecado e da morte. Para os que estão no novo pacto com Jeová, há um futuro brilhante, sem condenação, pois os seus pecados são todos perdoados, conforme Romanos 5, versículos 9 e 10 e 18, e também o capítulo 8, versículos 1 e 34. Se alguns deles morrerem antes da vinda do reino de Deus, serão trazidos de volta à vida com a perspectiva de nunca mais morrer, conforme João capítulo 11, versículo 25.
Ajuda que Jeová, Deus e Jesus Cristo colocam atualmente à nossa disposição por meio do Espírito Santo, sem dúvida nos dá um certo alívio da opressão do pecado, mas não o retira completamente de nós, nem nos torna perfeitos. Essa é a razão porque ainda pecamos, envelhecemos, ficamos doentes e morremos. A nossa plena libertação do pecado e dos seus efeitos mortíferos somente acontecerá quando o reino de Deus vier. Além da luta que os cristãos têm de travar continuamente contra as suas próprias tendências pecaminosas, há também a pressão que sofrem por parte deste mundo regido por Satanás e do seu sistema opressivo, conforme Lucas 4, versículos 5 e 6, João 12, versículo 31, também o capítulo 14, versículo 30 e 1 João capítulo 5, versículo 19. Embora Jeová cuide dos seus servos e os proteja da maior parte das calamidades do mundo, ainda assim eles não são imunes aos problemas que são comuns a todas as demais pessoas, conforme o Salmo 34, versículo 19, João 16, versículo 33 e Eclesiastes capítulo 9, versículo 11. Perseguição, injustiça, violência, desemprego, pobreza, crise econômica, distúrbios sociais e políticos, guerra civil, terrorismo, poluição e catástrofes ambientais são apenas alguns dos problemas que também afetam a vida dos servos de Deus, conforme 1 Pedro capítulo 5, versículo 9 e Romanos capítulo 8, versículo 22. No entanto, a solução completa para todos esses problemas somente se realizará por meio da vinda do reino de Deus. Jesus predisse que haverá uma grande tribulação de proporções globais antes da vinda do reino de Deus. Em seguida, após a tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra então baterão no peito de pesar e verão o Filho do Homem vir nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará seus anjos com forte som de trombeta, e eles reunirão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma extremidade dos céus até a outra extremidade deles, conforme as palavras de Jesus registradas em Mateus 24, versículos 21, 29 ao 31, Marcos capítulo 13, versículos 19 e também os versículos 24 ao 27. Portanto, é depois da vindoura grande tribulação que o sinal da presença invisível de Cristo se tornará manifesto a todas as nações pela primeira e única vez por meio de sua vinda ou retorno com poder régio, conforme Lucas 19, versículo 12 e Mateus capítulo 24, versículo 3. O ajuntamento dos escolhidos ou cristãos escolhidos, conforme mencionado nos textos que acabamos de ler, é descrito pelo apóstolo Paulo como ocorrendo durante a presença de Cristo, ou seja, depois de Jeová empossá-lo como rei no período pós-tribulação, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 15 ao 17. O que acontecerá então com os escolhidos quando forem reunidos pelos anjos? Paulo responde: escutem, vou lhes contar um segredo sagrado. Nem todos adormeceremos na morte, mas todos seremos transformados no momento, num piscar de olhos, durante o toque da última trombeta. Pois a trombeta soará e os mortos serão levantados imperecíveis e nós seremos transformados. Diz Paulo em 1 Coríntios capítulos 15, versículos 51 e 52. As palavras de Paulo indicam que os escolhidos que sobreviverem até a vinda de Cristo não precisarão morrer, mas terão seus corpos físicos instantaneamente transformados
em corpos espirituais com os quais poderão se encontrar com o Senhor durante a sua presença, conforme 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23. Nesse tempo, os escolhidos glorificados serão completamente libertos da sua condição pecaminosa anterior e a morte não terá mais autoridade sobre eles. Desse modo, a Páscoa, como símbolo de libertação grandiosa da parte de Jeová, se cumprirá no caso deles. Como Paulo disse, mas quando isto que é perecível se revestir do que é imperecível, isso que é mortal se revestir do que é imortal, então se cumprirá a declaração que está escrita: a morte foi eliminada para sempre. Morte, onde está a sua vitória? Morte, onde está o seu aguilhão? Diz Paulo em 1 Coríntios 15, versículos 54 ao 55. No versículo 56 do mesmo capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo explicou que o aguilhão que causa a morte é o pecado. De fato, feliz e santo é todo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles a segunda morte não tem autoridade, mas serão sacerdotes de Deus e do Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos, conforme Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Mas o que dizer da vasta maioria dos servos de Deus, cuja esperança é a de viver perpetuamente na terra? Quando é que eles serão também completamente libertos do aguilhão mortífero do pecado e se tornarão perfeitos? O mesmo toque da última trombeta, que fará com que os escolhidos sejam ressuscitados e reunidos, também introduzirá uma gloriosa proclamação no céu. O apóstolo João descreve uma visão que ele teve. Ele diz: o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve vozes altas no céu dizendo: o reino do mundo se tornou o reino do nosso Senhor, Jeová, e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Os 24 anciãos que estavam sentados nos seus tronos diante de Deus se prostraram com o rosto no chão e adoraram a Deus, dizendo: agradecemos a ti, Jeová Deus, o Todo-Poderoso, aquele que é e que era, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. Mas as nações ficaram iradas, e veio tua própria ira, e veio o tempo determinado para os mortos serem julgados, e para recompensar os teus escravos, os profetas, bem como os santos, e os que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para arruinar os que arruinam a terra. Apocalipse capítulo 11, versículos 15 ao 18. Outra visão que Daniel teve também se cumprirá. O profeta nos diz: continuei olhando nas visões da noite e vi alguém parecido com um filho de homem vir com as nuvens dos céus. Ele obteve acesso ao antigo de dias e foi conduzido à sua presença, e foi-lhe dado domínio, honra e um reino, para que os povos, nações e línguas o servissem. Seu domínio é um domínio eterno que jamais terminará, e seu reino não será destruído. E o reino, o domínio e a grandeza dos reinos debaixo de todos os céus foram entregues ao povo que são os santos do Supremo. O reino deles é um reino eterno, e todos os domínios servirão e obedecerão a eles. Daniel capítulo 7, versículos 13, 14, 27 e também o capítulo 2, versículo 44. Jesus Cristo e os santos do Supremo governarão as nações por 1000 anos debaixo da autoridade suprema de Jeová Deus, de acordo com Apocalipse 5, versículos 9 e 10 e capítulo 20, versículo 6. Nesse tempo, Jeová dirá ao seu rei empossado, Jesus Cristo, que domine no meio dos seus inimigos, e ele porá todos eles como escabelo para os seus pés, conforme o Salmo 110, versículos 1 e 2. Portanto, depois que o diabo for preso e todos os governos opositores forem imediatamente removidos de sua posição e substituídos pelo reino de Deus, o Rei Jesus Cristo introduzirá um milênio de paz e segurança na terra, conforme Apocalipse 20, versículos 1 ao 3, Salmo 72, versículo 7, Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7.
Então não haverá mais guerras, fome, violência, injustiça, pobreza, falta de habitação, calamidades, secas, desastres naturais, doenças e coisas semelhantes a essas. Por ser o domínio terrestre do reino de Cristo, todo o planeta então florescerá e se transformará num belo lar paradisíaco para todos os seus habitantes, em cumprimento do que está registrado em Lucas 23, versículos 42 e 43, Isaías capítulo 2, versículo 4, também o capítulo 33, versículo 24, capítulo 35, versículos 5 ao 7, capítulo 65, versículos 21 ao 23, Miqueias 4, versículos 3 e 4, Salmo 37, versículos 9 ao 11, também o versículo 38, também o Salmo 46, versículo 9, o Salmo 72, versículo 4 e os versículos 12 ao 14 e o Salmo 73, versículo 16. Embora todos os outros inimigos do reino de Cristo haverão de ser prontamente subjugados ou destruídos, um inimigo em particular será o último a ser vencido. O apóstolo Paulo revela o que acontecerá ao término dos 1000 anos do governo de Cristo. Ele diz: a seguir, o fim, quando ele entregar o reino ao seu Deus e Pai, depois de ter reduzido a nada todo o governo, toda a autoridade e poder, pois ele tem de reinar até que Deus lhe tenha posto todos os inimigos debaixo dos pés. E o último inimigo a ser reduzido a nada é a morte. 1 Coríntios 15, versículos 24 ao 26. Portanto, ao término do seu reinado milenar, Jesus Cristo terá eliminado a morte dentre os seus súditos, no sentido de que serão completamente despojados de sua condição pecaminosa, o que os tornará perfeitos. A aplicação dos plenos benefícios do sacrifício expiatório de Cristo fará com que todo vestígio de pecado e de imperfeição desapareça para sempre da natureza humana. Por meio do seu profeta Isaías, Jeová comparou o pecado a uma doença. Ele referiu-se a Judá como nação pecadora, tendo a cabeça inteira doente e o coração inteiro enfermo. Jeová disse que Judá tinha tanto pecado que da cabeça aos pés não há nada sadio. Há ferimentos, contusões e feridas abertas. Não foram tratados, nem enfaixados, nem aliviados com óleo. Isaías capítulo 1, versículos 4 ao 6. Mas para os que serão residentes no domínio terrestre do reino de Cristo, esse tipo de doença não existirá mais, pois a profecia diz: e nenhum habitante dirá, estou doente. O povo que mora nessa terra terá o seu erro perdoado, diz a profecia em Isaías 33, versículo 24. De fato, as provisões abundantes que Deus fará para a cura espiritual e física dos que viverem na terra debaixo do governo dele e do seu Cristo foram apresentadas ao apóstolo João numa bela visão cheia de simbolismos. Ele escreveu: e ele me mostrou um rio de água da vida, límpido como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro e fluía pelo meio da rua principal da cidade. Dos dois lados do rio havia árvores da vida que produziam 12 safras de frutos e davam os seus frutos todo mês. As folhas das árvores eram para a cura das nações. Apocalipse 22, versículos 1 e 2 e Isaías capítulo 53, versículo 5. Essa visão se cumprirá quando os preditos novo céu e uma nova terra se tornarão realidade logo após serem removidos o velho céu e a velha terra, conforme registrado em Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Para uma explicação do significado dos céus e terras simbólicos mencionados nas Escrituras, veja os nossos vídeos com os títulos Avisos Divinos para os Nossos Tempos e O Dia de Jeová e de Jesus Cristo se aproxima. A visão do apóstolo João terá, portanto, cumprimento quando os atuais governos, representados pelo velho céu, e a sociedade humana de pecadores impenitentes, representados pela velha terra, forem removidos pelo estabelecimento do reino de Deus, que é o vindouro novo céu.
Jeová Deus e Jesus Cristo então reinarão sobre os que desejam de todo o coração viver para sempre como súditos do seu governo teocrático. Tais súditos são os representados pela nova terra. Como vimos nos textos já lidos, o simbólico rio de água da vida fluirá então do trono de Jeová e de Jesus Cristo em direção às nações da simbólica nova terra, com abundantes propriedades vitalizadoras. Em suas margens haverá abundantes provisões para alimentar e curar as nações de suas doenças espirituais, físicas e morais. Essas provisões foram retratadas como árvores de vida, que produziam 12 safras de frutos e davam seus frutos todo mês. As folhas das árvores eram para a cura das nações, conforme Apocalipse 22, versículo 2. As simbólicas árvores de vida produzirão 12 safras simbólicas de frutos a cada mês, ou 144 safras de frutos a cada ano. Visto que o reino de Jesus Cristo durará 1000 anos, haverá então 144.000 safras simbólicas de frutos para o sustento espiritual dos súditos do reino de Deus, conforme Apocalipse capítulo 20, versículos de 1 ao 6. Aqui vemos o número 144.000 usado de forma simbólica, como também ocorre em outras partes do livro de Apocalipse para descrever a plenitude das provisões que Jeová e Jesus Cristo farão para os que viverem debaixo do seu reino. A visão de João é similar a uma outra que Jeová havia dado ao seu profeta Ezequiel. Na visão, Ezequiel viu água saindo do templo de Jeová e fluindo em direção leste. No início, a água era apenas um filete, cujo volume começou a aumentar em intervalos de 1000 côvados, ou 518 metros, até o ponto que se tornou um riacho profundo. Quando a torrente profunda e impetuosa finalmente descarregou as suas propriedades curativas no Mar Morto, a água do mar foi curada e uma abundância de peixes passou a viver nele, de acordo com Ezequiel 47, de 1 a 9. Situado entre Israel e a Jordânia, o Mar Morto, com os seus 420 metros abaixo do nível do mar, é a localidade mais baixa da terra. Com uma profundidade de 304 metros, é o lago hipersalino mais profundo do planeta. O Mar Morto é aproximadamente 9 vezes mais salgado do que o oceano, sendo um dos lagos mais salgados do mundo. A extrema salinidade do Mar Morto torna mortífero a todas as formas de vida, com exceção de bactérias. Jeová também disse a Ezequiel: todo tipo de árvores para alimento crescerá nas duas margens da torrente de água. Suas folhas não murcharão e as árvores não deixarão de dar frutos. Elas produzirão novos frutos todo mês, porque são regadas pela água que sai do santuário. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas serão para a cura. Ezequiel 47, versículos 1 ao 12. O que essas duas visões nos revelam? Elas nos revelam que a condição doentia e morredoura em que ainda se encontra a pecaminosa água do mar da humanidade será curada quando o rio de água da vida fluir para dentro dele e o purificar de tudo aquilo que o contamina. Nesse tempo, os súditos do reino de Deus serão curados em sentido espiritual e permanentemente lavados de todos os seus pecados herdados, conforme Ezequiel 47, versículos 8 e 9, Apocalipse capítulo 22, versículo 1, Salmo 51, versículo 7 e Atos capítulo 22, versículo 16. A Bíblia também nos diz que os súditos do reino de Deus serão submetidos a uma prova final assim que os 1000 anos tiverem terminado. Depois de passarem pelo teste por se manterem leais à autoridade do reino de Deus, eles verdadeiramente passarão a viver do ponto de vista de Jeová e não haverá mais uma sentença de morte pairando sobre as suas cabeças, conforme Apocalipse 20, versículos 5, 7 ao 10, Efésios 2, versículos 1 e 5
e Lucas capítulo 9, versículos 59 e 60. Jeová Deus e Jesus Cristo, então, os recompensarão com vida eterna. Portanto, por meio do reinado milenar do seu Filho e através do arranjo do novo pacto, Jeová Deus terá perpetuamente libertado os seus servos das garras do pecado e da morte. Ele então enxugará as lágrimas de todas o rosto, de acordo com Isaías 25, versículos 7 e 8 e Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus e nosso Cordeiro Pascual, por meio do seu próprio precioso sacrifício, terá também conseguido tirar o pecado do mundo e acabar com ele, de acordo com João 1, 29, 1 Coríntios 5, versículo 24, o capítulo 7 e capítulo 5, versículo 7, e Daniel capítulo 9, versículo 24. De fato, não há libertação maior do que esta. Deste modo, a Páscoa, como símbolo apropriado de libertação da parte de Jeová, terá tido seu maior cumprimento no reino de Deus, conforme Lucas 22, versículo 16. A humanidade, então perfeita e sem nenhum vestígio de pecado, desfrutará finalmente da vida eterna e terá a liberdade gloriosa dos filhos de Deus, conforme Romanos capítulo 8, versículo 21. Fique atento aos vídeos que publicaremos nas próximas semanas abordando outros importantes temas bíblicos. Fique também à vontade para se inscrever no nosso canal e entrar em contato conosco através do nosso e-mail. Obrigado pela sua atenção.